Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 7. Não devemos duvidar. Quando nos apropriamos da cura que Cristo providenciou, não devemos duvidar. Tiago diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6 e 7. Devemos, como declara a Bíblia, cingir-nos e assumir a mente de Cristo. Ver somente o que o Filho de Deus diz, agindo em consonância com ele. Isso está implícito em nossa fé. Paulo diz para despojarmos-nos do velho homem, Efésios 4, 22, o que inclui os hábitos e pensamentos da velha criatura, fundamentados apenas nas evidências dos 5 sentidos. Revestir-se do novo homem e ter a mente de Cristo inclui pensar no que está escrito, crer e afirmar como Jesus fez. Está escrito. Lembre-se de que o novo homem não é governado pela evidência dos 5 sentidos. A palavra de Deus é poderosa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é revestida de poder. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107, 20. Essa é a sua forma de curar nossa alma e nosso corpo. Muitas pessoas já foram curadas depois de ler as palavras de Isaías 53, 5 e declarar: Deus diz que estou curado. Creio em Deus e não nos meus sentimentos. Até câncer já desapareceu mediante a afirmação do que ele diz e a ação de acordo com ela. Quando cremos firmemente e exercitamos nossa fé na palavra de Deus, nada pode impedir que o poder que há na palavra faça com que todas as coisas fiquem exatamente de acordo com o que ela diz. Tudo o que temos de fazer é crer de todo o coração no que as Escrituras dizem e recusar olhar para as coisas que as contradizem, não acreditando ou pensando nelas. Temos de nos colocar ao lado de Deus, crendo que tudo aquilo que nosso espírito, nossa alma e nosso corpo necessitam já é nosso. Deus disse a Abraão: por pai de muitas nações te constituí. Romanos 4,17 parte A. E, ao receber um novo nome, Abraão, que significa pai de uma multidão, o patriarca repetia continuamente pela fé essas palavras, de acordo com o que Deus lhe dissera: eu sou o pai de uma multidão, chamando assim as coisas que ainda não era como se já fossem, dando glória a Deus com antecedência, até que a promessa se tornou realidade. Quando você crê que Deus fez o que disse que ia fazer e deu tudo o que disse que daria, quando você obedece continuamente a sua palavra, Deus faz com que todas as coisas velhas sejam removidas de sua vida e faz tudo o que pertence a Cristo tomar forma em sua vida. Texto escrito pela senhora C. no Zoom. É o que nos diz o texto de 2 Pedro 1,3. Deus já nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Isso inclui tudo o que precisamos para o espírito, para a alma e para o corpo, para esta vida e para o porvir. Jesus comprou tudo para nós e Deus nos diz que já nos concedeu isso. Os textos de Isaías 53, 5 e 1 Pedro 2, 24 dizem que Deus já nos curou. Colossenses 1,13 diz que Deus já nos libertou dos poderes das trevas. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Romanos 6, 18 diz que somos livres. Quando nos apropriamos de tudo isso, Deus nos adverte, como aconteceu com Pedro, a jamais olhar para as circunstâncias e para os nossos sentimentos. As ondas eram altas tanto quando Pedro caminhou sobre a água, como quando afundou. Enquanto ele não olhou para as circunstâncias, elas não puderam atrapalhá-lo. No entanto, assim que ele se concentrou nelas, começou a duvidar e a afundar. O vento também manteve a mesma força quando Pedro caminhou e depois afundou. Enquanto ele não deu atenção às aparências, o vento não pôde atrapalhá-lo.
Nesse exemplo, Deus quer nos ensinar que, se nos concentrarmos naquilo que vemos e em nossos sentimentos, em vez de no eterno e em sua palavra, perderemos o que ele nos oferece. Por outro lado, se nos recusarmos firmemente a olhar para qualquer outra coisa além do que Deus diz, teremos e conservaremos tudo o que ele afirma já nos ter dado. Escrito pela senhora C. Nuzum. Guarda o que tens. Satanás está atarefado, tentando tirar de nós aquilo que recebemos de Deus. E por isso o Senhor nos adverte. Guarda o que tens. Apocalipse 3:11, parte B. Jesus deu a Pedro o poder de caminhar sobre as águas, mas o diabo lhe tomou esse poder, fazendo com que olhasse para o vento, uma alegoria das coisas que sentimos, e para as ondas, uma figuração das coisas que vemos. Pedro tinha o poder e o utilizou. No entanto, perdeu-o por duvidar. Escrito pela senhora C. Nuzum. Quantas pessoas perdem a manifestação da cura, que já está em operação, porque desviam sua atenção de Cristo e da palavra de Deus, voltando-a para seus sentimentos? Antes de dar um passo de fé para ser curado, entenda bem esse ponto. Depois de dar o passo da fé, você não fixará seus olhos em mais nada, a não ser em Deus e no que Ele diz. A partir desse momento, a dúvida deve ser totalmente descartada, porque a evidência sobre a qual você firmou seus pés é a palavra de Deus. Se você observar seus sentimentos ou sintomas, será como um agricultor que desenterra a semente com o intuito de ver se ela está germinando. Tal atitude mataria a semente. Um agricultor experiente planta sua semente e diz com satisfação: estou feliz porque está consumado. Por meio dessa atitude, ele crê que a semente já começou a desenvolver-se antes de vê-la germinando. Por que não depositamos a mesma fé na semente incorruptível, a palavra de Deus, e cremos que ela já está fazendo seu trabalho, mesmo que não consigamos enxergar isso? Quando se trata do recebimento da cura divina, a primeira coisa a ser dita é que não devemos estar ansiosos por causa das condições do nosso corpo. Você entregou a questão nas mãos de Deus e Ele assumiu a responsabilidade pela sua cura. Você deve ficar feliz e descansar porque sabe, com base na palavra, que Ele assume a responsabilidade por qualquer caso que é entregue em suas mãos. Quando recebemos a cura pela fé, perdemos de vista o corpo e suas sensações e enxergamos somente o Senhor e suas promessas. Antes de percebermos qualquer mudança física, a fé se alegra e diz: está escrito. Jesus conquistou suas maiores vitórias ao dizer: está escrito, crendo no que estava escrito. Qualquer sentimento desfavorável deve ser considerado como uma advertência para não olharmos para o físico, mas para as promessas do Senhor, concentrando-nos nele. É muito melhor estarmos em comunhão com Deus, alegrando-nos com sua fidelidade, do que ficarmos olhando para um corpo debilitado. Nesse aspecto, já vimos multidões alcançando tremendas conquistas espirituais, enquanto outros se privam da doce comunhão com Deus por se concentrarem em seus sentimentos e sintomas.